Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou trazendo aqui um vídeo para trazer à tona uma discussão que é muito recorrente em fórum, é muito recorrente no próprio Facebook, grupos de WhatsApp. E a discussão, ela se trata basicamente de como é que funciona a relação de tensão e corrente. Pode parecer um tema a priori meio óbvio, mas existem alguns casos que a gente geralmente atrapalha os conceitos e o conceito em si não parece ser tão simples quando você apresenta determinados casos atípicos. E existe muita discussão sobre qual o comportamento da corrente, quando você varia o valor da tensão. Algumas coisas, na verdade, estão obscuras ali na topologia do próprio circuito. E a ideia aqui é a gente discutir um pouco sobre como é que essa coisa funciona e tentar desvendar o mistério aí dessas aparentes contradições da lei de Ohm com a equação de potência e ver em que conclusão a gente consegue chegar aqui. Esse vídeo é um vídeo que há muito tempo eu postergo de fazer, mas há muito tempo eu tenho vontade de falar sobre esse tema. Inclusive, alguns meses atrás, eu me envolvi numa discussão nesse sentido no Facebook. A gente apresentei alguns casos e isso foi amplamente discutido, mas discutir isso escrevendo não é uma tarefa muito razoável. Depois de muito postergar, eu fiz uma viagem aí recentemente, tem coisa de 1 a 2 meses. Eu viajei para Santa Catarina pela empresa que eu atuo e atuo não, na verdade ainda estou lá, mas estou de aviso prévio, estou para sair da empresa. Mas eu fiz essa viagem pela empresa e tive a oportunidade de conhecer a fábrica de um equipamento de alguns equipamentos que eu trabalho. E conheci pessoas da área técnica e conheci pessoas da própria fábrica do desenvolvimento e conversando com um dos responsáveis da fábrica, a gente teve algumas pequenas discordâncias em relação à parte elétrica e foi um dos agentes motivadores que me fez finalmente gravar esse vídeo, esse tema tão amplamente discutido. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer essa abordagem desse tema? Eu vou ver, vou fazer uma série de vídeos. A ideia é fazer uma série de vídeos mais curtos. Eu tenho um problema sério com fazer vídeo curto, né? Meus vídeos geralmente são muito longos, mas eu vou tentar sintetizar um pouco aqui ideias em vários vídeos. Então esse aqui é o vídeo introdutório, o vídeo inicial, que eu trago a motivação da discussão e onde eu vou discutir como é que eu vou abordar mais ou menos o tema e no decorrer do vídeo isso vai ficar um pouco mais claro. Aqui tem uma ilustração bem interessante que não precisa de muito, precisa ser muito gênio para entender mais ou menos o que está acontecendo aí. Um conhecimento básico de eletricidade já provê a possibilidade de compreensão. Então vamos lá. Primeiro eu preciso falar das considerações que eu vou fazer. Essas considerações elas vão servir para balizar toda a série de vídeos. Eu criei aqui uma lista, não sei se ela está completa, mas ao meu ver ela cobre tudo que eu preciso estabelecer como consideração para que a gente não fuja, para a gente não fuja do tema, né? A gente tem um escopo mais enxuto do que a gente discutir, porque cada variação que eu apresentar aqui a gente vai ter um outro universo completamente diferente de considerações. Então é o seguinte, primeira consideração é que vou argumentar aqui somente sobre circuitos lineares. Então esqueça a curva de varistor, esqueça a curva de diodo, esqueça a curva de transistor. A gente vai trabalhar aqui basicamente com bipolos ômicos. Esqueça também harmônicos, interharmônicos, subharmônicos. Só vamos trabalhar com frequência fundamental. Basicamente, os componentes a gente vai se manter na zona linear de cada componente. Então, eu tenho ali um resistor, por mais que o resistor seja considerado bipolo ômico, mas o resistor ele vai apresentar uma curva de Terese e em determinada temperatura ele vai distorcer o sinal. Esquece a zona de distorção. A gente vai trabalhar na zona linear. Não vamos trabalhar em zona de distorção, porque isso vai gerar uma série de outros argumentos
e não é o caso. A gente vai acabar complicando uma coisa que é simples, e na verdade eu não quero uma discussão que seja assim, excessivamente acadêmica. Eu quero sim abordar academicamente alguns termos, alguns temas, alguns argumentos, mas sempre trazendo para a nossa realidade do dia a dia, para não ficar uma coisa maçante, chata e desnecessária. Os sinais que eu vou tratar aqui são matematicamente bem comportados. O que eu quero dizer com isso? Eu vou evitar sinais diferentes da senoide, no caso do argumento para circuitos AC. Eu não vou ficar pegando onda dentro de serra para a gente ficar se batendo para tentar entender o que está acontecendo. Não, a gente vai trabalhar componente fundamental, esquece outros sinais, no máximo sinal de corrente contínua e basicamente sinal AC comum. Vamos trabalhar com circuitos a parâmetros concentrados, ou seja, nada linha de transmissão, nada de circuito de alta frequência, RF, sempre com a ideia de que o tamanho do circuito vai ser desprezível perto do tamanho do comprimento de onda. E se você não sabe do que eu estou falando, você está assistindo o vídeo, não precisa se preocupar, isso tem a ver com linha de transmissão, tem um vídeo sobre isso daí, mas é só para que a gente consiga fechar o escopo aqui sobre o tema. Modelo de Drude, visão clássica, o que isso quer dizer? Não vamos trabalhar aqui com física quântica, não vamos tratar aqui do elétron como uma subpartícula atômica. A gente não vai aqui fazer considerações sobre incerteza de Heisenberg, sobre números quânticos, sobre momento de elétron, no caso, momento relativístico, nada disso daí, esquece tudo isso daí. A gente vai pegar a visão clássica, eletromagnética clássica, que é o que? A gente vai pegar as partículas, supor que elas são partículas macroscópicas e construir toda a física em cima dessa consideração. Então esquece física quântica. A gente vai trabalhar no modelo de Drude, que é o modelo de nuvem de elétron, que é o que vocês conhecem como, algumas pessoas, talvez não todas conheçam, mas como lei de Ohm microscópica, que vem do modelo de Drude, que é mecânica estatística, e é uma tradução do mundo microscópico para o mundo macroscópico, apesar da partícula do elétron ser uma partícula microscópica, mas é possível, através de modelo de Drude, através da mecânica estatística, fazer uma tradução do comportamento do elétron para um modelo macroscópico e tratar tudo isso de maneira fisicamente mais palpável e trazer para uma realidade mais concreta do nosso ponto de vista da engenharia elétrica, certo? Esquece a física quântica nesse caso. Tensões e correntes em RMS, tudo que eu falar aqui sobre tensão em corrente é RMS, eu não vou ficar... Talvez eu repita, porque eu sou meio chato com esse tipo de conceito, mas só caso eu esqueça, a gente ou está tratando RMS ou está tratando circuito CC, mas no caso do circuito CC, fica óbvio que é o RMS, porque a própria tensão CC é o RMS. E no caso de tensões e correntes AC, somente considerações RMS. Circuitos em regime permanente, não vamos tratar em regime transitório, esquece regime transitório. A gente vai tratar a partir do 5 tal, que é a partir do circuito já em pleno funcionamento. Esquece o que vem antes. E qualquer outra coisa diferente disso aqui, a gente vai tratar localmente. Se em algum momento da minha série de vídeos eu detectar que eu preciso fazer um argumento, que eu preciso considerar algo que não esteja aqui, ou que contradiga o que eu disse aqui, eu vou tratar localmente, eu vou dizer ali naquele momento do que é que eu estou falando. Isso é porque eu não tenho controle absoluto sobre aonde vai dar esses vídeos aqui. Eu estou simplesmente ligando a câmera fez aí alguns roteiros, mas não sei o que pode acontecer na frente, ok? Então vamos começar e vamos ao que interessa. Primeiro a gente precisa definir o que é tensão em corrente. Eu não vou entrar aqui numa física muito profunda, mas só para a gente não ficar muito solto. Na verdade, a tensão ela se trata de uma diferença de potencial. A tensão elétrica, você pode entender ela como a energia necessária para você deslocar uma partícula carregada. E é por isso que a gente pode considerar ela como energia potencial. Ou seja, ela tem uma energia presumida que não está sendo necessariamente utilizada. Então você pode ter uma tensão elétrica ali. É por isso que a gente geralmente diz que você pode ter tensão e nem sempre você tem corrente. E a tensão sozinha não gera trabalho. É justamente por causa disso. Ela é uma energia potencial, não significa que você necessariamente está realizando trabalho. Mas você sabe qual é a possibilidade do trabalho de uma determinada diferença de potencial. Então, basicamente, diferença de potencial é quando você tem um campo elétrico e você carrega uma carga
contra ou a favor do campo elétrico. Uma analogia muito interessante para energia potencial, diferença de potencial, são os análogos mecânicos. Então você pode dizer o seguinte: se eu tenho uma bola e eu elevo essa bola a determinada altura e coloco ela em cima de uma prateleira, por exemplo, essa bola está dotada de energia potencial gravitacional, ou seja, a energia está ali guardada quietinha enquanto você não perturbar o sistema. Basicamente se trata grosseiramente disso, inclusive a gravidade também pode ser estudada através de campos, que é, no nosso caso, para a eletricidade seria o campo eletromagnético. Para o caso do análogo mecânico, seria o campo gravitacional. A compreensão fenomenológica, que é o que mais importa para a gente aqui. As duas abordagens físicas eu fiz, porque eu sei que tem gente que se preocupa com esses conceitos, ou até para ficar uma coisa um pouco mais sólida, né? Um pouco mais bem argumentada. Sobre a compreensão fenomenológica, basicamente, você pode ver aí, como o nosso colega Squirtle está fazendo aqui, coloquei esse GIF para poder tentar clarear as coisas. Então você imagina aí a força que Squirtle está fazendo para que o fluxo de água ele seja disparado, ele tá ali comprimindo provavelmente ali algum músculo, e esse músculo está gerando uma pressão, e essa pressão está fazendo com que a água seja deslocada. Nesse caso, assim, geralmente por definição de livro, a gente fala que corrente elétrica é quando você tem um movimento ordenado de elétrons ou de partículas carregadas. Esse geralmente é um conceito mais de livro, assim, conceito mais básico de livro. Mas para ficar claro, se a gente pegar um análogo aí do que Squirtle está fazendo, a corrente elétrica seria o fluxo de água. Então essa água se deslocando seria a corrente elétrica, e a pressão que faz com que essa água se desloque seria a tensão elétrica. E aí eu acho que a ilustração aí com o Squirtle é a coisa mais palpável para a gente conseguir construir aqui uma compreensão fenomenológica mais clara. Mas eu imagino que quem esteja assistindo esse vídeo tem essa compreensão muito clara na cabeça. Tensão como força motriz. A dependência de tensão e corrente como entes físicos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, atualmente no modelo que a gente tem aí, o modelo que foi construído, toda a teoria de eletricidade, você não tem como ter uma corrente elétrica sem você ter uma tensão elétrica. E vice-versa. Claro que tem a questão dos supercondutores, etc, etc, mas é outra história. Como eu disse, eu não vou tratar aqui de casos especiais. Esqueci até de colocar lá, né, que eu não vou tratar de supercondutores, mas estou dizendo aqui agora. Mas vamos falar do que está construído hoje, as bases sólidas atuais. Não tem como você ter uma corrente sem ter uma tensão. Agora, é possível ter a tensão sem ter a corrente. Como eu disse no outro slide, a tensão ela é uma energia potencial e ela está ali permeando todo o meio. É uma coisa, inclusive, que não tem nem como você escapar. A energia potencial ela está elétrica, inclusive, nos cerca por todos os lados. Mesmo que a gente não tivesse tecnologia, ela estaria presente ali, porque os campos elétricos e os magnéticos eles são um complementar o outro, eles se geram mutuamente, mas eu não vou entrar nesse debate, nessa discussão. Então, não tem como você ter corrente se você não tiver tensão elétrica. E a tensão como agente gerador de trabalho, e botei essa interrogação, justamente porque, pelo mesmo argumento, a tensão sozinha não gera trabalho. Ela precisa ter corrente elétrica. Não tem como você ter trabalho somente com tensão. E o trabalho é justamente a variação da energia potencial. É isso que é interessante. Então eu tenho energia potencial X, eu realizo um determinado trabalho com essa energia, passo a ter uma energia potencial Y, ou maior ou menor, depende de se o sistema recebeu trabalho ou realizou trabalho, certo? Então, esse é um dos argumentos mais interessantes sobre como é que se comporta a tensão e a corrente. E ele nos dá uma pista. A pista que ele nos dá é: não tenho como ter corrente sem ter tensão. Então ele já nos sugere que uma tensão mais alta geraria uma corrente mais alta. Ou não. A gente vai tentar concluir, aí baseado nesses argumentos, o fenômeno, né? O fenômeno como ele acontece. Não vou dar spoiler aqui ainda, mas já temos uma pista já aqui de cara,
certo? Apresentando e provando a curva característica de V por I. Aqui a gente tem uma curva linear, como eu falei que ia considerar, e você tem ali no eixo Y, no eixo das ordenadas, você tem a tensão, na abscissa você tem a corrente, e você repara ali, ó, que foi justamente o que eu disse. Repara que com o crescimento da tensão elétrica, você tem um automático crescimento da corrente elétrica. E por que eu disse apresentando e provando? Eu estou apresentando aqui uma curva, mas eu gostaria de provar que essa curva é real. Eu estou em casa, eu não tenho aqui recurso suficiente para fazer uma coisa prática, de pegar aqui Poderia até fazer, mas no momento é inviável. A gente poderia pegar uma bateria, um resistor e começar a fazer a amostragem aqui de tensão de corrente para tentar provar o que eu estou falando. Mas eu vou usar um simulador, o Multisim. E o Multisim, ele é amplamente utilizado e ele é compreendido como algo que representa a realidade como ela é. Tem as suas falhas? Tem. Mas para coisas básicas como essa, ele vai nos servir. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma pequena brincadeira aqui. E como se fosse na vida real, né? A gente vai simular aqui um circuito e a gente vai ver como que a tensão e como que a corrente se comportam diante de uma variação de uma determinada grandeza. Então vamos escolher aqui uma fonte, vamos pegar aqui um resistor qualquer. Para facilitar nossas contas, vamos colocar 10 volts e vamos colocar 10 ohms. E o que a gente vai fazer é o seguinte, vou conectar aqui. Vamos aterrar o circuito, que o Multisim é chatinho com esse negócio. Ele exige que tenha uma referência de 0 aqui para a gente. A gente vai medir aqui a tensão. Na verdade, vou medir só a corrente, que a tensão já está bem clara, né? Eu vou alterar a tensão na própria fonte. Vou colocar aqui corrente alternada, amperímetro. E ao mesmo tempo, o que a gente vai fazer é colocar aqui um campo aqui para tensão, um campo para corrente. E depois a gente vai gerar uma curva aqui. Então vamos lá. Primeiro minha tensão 10 volts. 10 volts com essa impedância aqui, eu estou gerando 999 miliamperes. Ou seja, vamos aproximar para 1 ampere. 1 ampere. E aí eu venho aqui e mudo. Vamos colocar aqui 20 volts. Com 20 volts, eu estou gerando 2 amperes. 20 volts, 2 amperes. 30 volts, 3 amperes. E assim a gente sabe que sucessivamente, 40, 50, 60, vamos colocar assim. E aí, vou colocar dessa forma. Só para a gente fazer pelo menos mais um, vamos para 60 aqui. Vamos ver se a nossa previsão estava certa. 60, 6 amperes, como está ali. Então fica claro que a nossa corrente está crescendo conforme a gente eleva a nossa tensão. Se a gente pedir aqui para inserir uma curva de uma coisa por outra, a gente pode pedir aqui um gráfico. E o que a gente tem é justamente essa curva aqui. Então aqui temos a nossa curva característica e ela é linear, respeitando aqui essa curva que a gente tinha apresentado antes. Então tá aí demonstrado nesse tipo de circuito como é que a curva de tensão e corrente se comportam, certo? Esse vídeo eu vou ficar por aqui. Ele ficou mais longo do que eu esperaria, mas foi um vídeo de apresentação. E nos próximos vídeos vou trazer os próximos argumentos para a gente continuar discutindo.
Valeu, um abraço.